Na altura da costa nordeste do Brasil, a mais de 300 quilômetros do continente, encontramos um arquipélago de origem vulcânica. Habitado por espécies que só existem lá. No oceano ao redor, vive uma incrível biodiversidade. Um parque nacional marinho espetacular. Há 12 milhões de anos, um enorme vulcão emergiu no Oceano Atlântico. Com a subida do nível do mar e após um longo processo erosivo, os pontos mais altos desse vulcão imenso se transformaram num arquipélago com 21 ilhas e ilhotas. A 345 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha possui uma área de quase 11 mil hectares. Criado em 1988, abrange o arquipélago e as águas ao redor, incluindo parte da ilha principal. Esse conjunto de ilhas ficava na rota de quem vinha da Europa para o Brasil. E recebeu exploradores e navegantes de diferentes nações desde o século XV. Séculos depois, desembarcamos na maior ilha do arquipélago, também chamada de Fernando de Noronha. E seguimos para a Praia do Sancho, localizada no Mar de Dentro, nome dado ao lado da ilha voltado para o Brasil. Circundada por falésias, serve de abrigo para centenas de aves marinhas. O arquipélago é banhado pelas águas da corrente equatorial atlântica que vem da África e apresenta uma transparência excepcional. Graças a isso, conseguimos ver de longe um jovem tubarão-limão nadando perto da margem. Fernando de Noronha é o arquipélago oceânico brasileiro com maior diversidade de aves, principalmente espécies marinhas, como o atobá de pé vermelho. No Brasil, ele só nidifica aqui. Os ninhos são construídos em árvores, utilizando principalmente gravetos. Fêmeas e machos se dividem no cuidado com as crias. Outra espécie que vimos por aqui foi a fragata. Um indivíduo jovem tentava sorte na base do paredão. Atrás de peixes, eles podem pescar na superfície do mar ou atacar outras aves pescadoras para conseguir seu alimento. Usam as matas só para descansar. Uma das espécies arbóreas mais comuns por aqui é a burra leiteira. Ela produz uma seiva pegajosa, sendo por isso utilizada por algumas espécies de aves como proteção para os ninhos. Da Praia do Sancho, seguimos até um mirante.
Na enseada, conhecida como Baía dos Porcos, vimos o emblemático Morro Dois Irmãos. Rente ao paredão, realizamos o nosso primeiro mergulho no arquipélago. Logo nos vimos cercados por peixes de diferentes espécies. O fundo é rochoso e encontramos recifes de corais. Nesse local, observamos uma garoupinha guardando a entrada da toca. A espécie é bem territorialista e os indivíduos podem ser encontrados sempre no mesmo lugar. Mais para frente, vimos barracudas. Quando jovens, elas podem ser encontradas em pequenos grupos. Perto dali, observamos um cardume de sargos de beiço. Neste mesmo local, registramos várias espécies de budiões. Entre eles, o budião bandeira. E observamos o pirá. Quando estávamos voltando, encontramos uma tartaruga de pente explorando as pedras atrás de esponjas, anêmonas e camarões. No Brasil, essa espécie é considerada em perigo de extinção. Quando chegamos ao mirante da Baía dos Golfinhos, o tempo mudou. Apesar da chuva e do vento, vimos um grupo de golfinhos rotadores. O nome popular desse golfinho faz referência aos saltos que eles fazem fora da água. A espécie pode atingir até 2 metros de comprimento e pesar 75 quilos, e tem uma vida social complexa. Vivem em grupos formados a partir de uma fêmea e filhotes de diferentes gerações. Os machos adultos frequentam diferentes grupos familiares. Assumindo lideranças temporárias, eles exercem a função de proteção. Os golfinhos buscam a baía para descansar e realizar uma série de atividades sociais. O aumento do número de embarcações na baía tem afastado os golfinhos e podem levá-los a abandonar o arquipélago num futuro próximo. Na manhã seguinte, fomos para o sudoeste da ilha. E seguimos pela trilha do Capim-Açu, que atravessa o maior fragmento florestal do parque. Boa parte da ilha já foi coberta por essa mata atlântica insular, mas o desmatamento eliminou grandes trechos dessa floresta. No caminho, registramos várias espécies de plantas. Entre elas, o feijão bravo, o pinhão branco, a quixabeira e o jitó. Daqui tivemos a primeira visão do mar de fora, lado da ilha voltado para a África.
Neste caminho, encontramos uma espécie de ave não marinha que colonizou a ilha séculos atrás. Oriunda do Nordeste brasileiro, o avoante pode ser visto em vários lugares do arquipélago. Na trilha, passamos por enormes gameleiras com raízes aéreas impressionantes. Aqui também registramos o mulungu, espécie que possui um papel fundamental no ecossistema terrestre de Fernando de Noronha. No período da seca, ele floresce e atrai diferentes habitantes nativos, incluindo 2 espécies de aves não marinhas que só existem em Fernando de Noronha. Uma delas é a cocoruta. Por conta da perda crescente do seu habitat, é considerada vulnerável. A outra é o cebito, que realiza verdadeiras acrobacias para aproveitar o néctar das flores do mulungu. Só assim para poder registrá-lo. Quando não está comendo, o cebito, também conhecido como juruviara de Noronha, não para um segundo no mesmo lugar. Mais para frente, surgiu uma clareira. E vimos enormes mulungus espaçados. Entre eles, o ambiente é coberto por jitiranas, uma planta exótica invasora que ameaça a sobrevivência dessa árvore emblemática. Esse lugar todo é um incrível ninhal de aves marinhas. Uma das espécies que fazem ninho aqui é a viuvinha branca. Encontrada somente em ilhas oceânicas, ela faz seu ninho em galhos de árvores e coloca apenas um ovo. A outra é a viuvinha preta. No Brasil, esta espécie só ocorre em Fernando de Noronha. Passando o ninhal, a mata voltou a se fechar. Estivemos na ilha em 2 períodos distintos. E é impressionante a diferença entre o chuvoso e o seco. Seguimos até o final da trilha, onde é possível avistar a Ponta da Sapata. Neste ponto, encontramos um animal curioso em vários sentidos. Está sempre de olho na gente e se aproxima como se quisesse interagir conosco. Esta mabuia é única e só existe em Noronha. E mais uma curiosidade: seu parente mais próximo está na África. Na volta, entramos por uma bifurcação da trilha principal e descemos o morro. Na base do paredão rochoso, observamos uma gruta. Nela, a força do mar criou uma passagem que conecta os 2 lados da ilha. Realizamos outro mergulho no mar de dentro. E encontramos uma arraia-manteiga. Interessada nos peixes que fogem dela ou nos restos de uma caçada, uma guarajuba a acompanhava de perto. A raia seguiu até encontrar um trecho arenoso para descansar. Chegamos até uma caverna, conhecida como Gruta da Sapata.
A entrada dela estava guardada por um mero enorme. Logo depois, vimos uma tartaruga verde. Ela estava fazendo uma pausa em sua busca por algas. Esta espécie é herbívora na fase adulta. Incomodada com a nossa presença, ela saiu nadando e sumiu da nossa vista. Perto, observamos um peixe-cofre. E encontramos uma espécie que se destaca. A donzela de rocas é incansável defendendo o seu território. E apesar do tamanho pequeno, ela espanta qualquer peixe que chegue perto. A donzela é encontrada somente aqui e no atol das Rocas. Na manhã seguinte, fomos até a Praia do Leão. O nome da praia se deve ao formato da ilha homônima, que para alguns lembra um leão marinho. Na maré baixa, no canto esquerdo, surgem pequenas piscinas de maré. Esta praia possui o maior cordão arenoso da ilha. De dezembro a maio, a Praia do Leão é o principal ponto de desova da tartaruga verde em Fernando de Noronha. As fêmeas retornam ao local onde nasceram para depositar seus ovos. Mas os filhotes de tartaruga enfrentam agora um problema que não existia. Muitos ovos são predados pelos teius. Para evitar isso, os ninhos são cercados e os ovos recolhidos até o nascimento. Numa noite de lua cheia, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a soltura dos filhotes na praia. Em mais um dia de expedição, seguimos pela trilha do Forte São Joaquim. Dela, podemos ver a Praia do Sueste, com o Morro do Pico ao fundo. O Morro da Madeira forma, com as ilhas do Atalaia, Cabeluda e do Chapéu, um cenário incrível. Na beira do costão, encontramos muitas plantas rasteiras. No meio delas, uma espécie de cacto que só existe em Fernando de Noronha. Na manhã seguinte, fomos até a Praia do Sueste. E observamos um pequeno grupo de maçaricos de bico torto. Esta ave migratória é um visitante ocasional e estava à procura de pequenos invertebrados na areia da praia. Logo no início, encontramos o único manguezal insular de todo o Atlântico Sul. Com a chuva forte, o córrego Maceió aumentou de vazão de repente. Caminhamos pela praia em direção ao Morro da Madeira.
lado esquerdo da praia é bastante pedregoso e observamos aratus vermelhos pulando de pedra em pedra. Ao voltar no final da tarde, presenciamos o retorno das garças, que buscam as árvores do manguezal para dormir. Seguimos até a ponta das Caracas. Ventava muito e nuvens carregadas anunciavam chuva, que logo veio. Quando parecia que o dia estava encerrado, tivemos uma oportunidade rara. Com o frescor da chuva, centenas de caranguejos amarelos saíram de suas tocas. Essa espécie terrestre habita somente algumas ilhas oceânicas do Atlântico Sul e é considerada em perigo de extinção. Seguimos até a praia do Atalaia. No mexido mar de fora, os atobás marrons pescavam, realizando mergulhos impressionantes. Bem próximo, avistamos a imponente Ilha do Frade. Na maré baixa, e somente em alguns períodos do ano, ocorre a formação de uma enorme piscina, onde podemos encontrar muitas espécies de peixes. Em outro mergulho, seguimos até um ponto mais fundo. Vimos uma lagosta. Encontramos uma moreia que parecia incomodada com a nossa presença. Outra espécie que observamos foi o dentão. Na manhã seguinte, caminhamos pela trilha das Caieiras, beirando costões rochosos. A época das chuvas já havia passado e a vegetação estava completamente seca. Sem se importar com o vento forte, os 30 réis escuros pescavam na superfície do mar. De pedra em pedra, continuamos o nosso caminho. E chegamos até o extremo norte da ilha. Deste ponto, vimos outras ilhas do arquipélago. Bem na nossa frente estava a Rasa. Logo em seguida, a íngreme ilha Sela Gineta. Depois, a do meio e, ao fundo, a ilha Rata. No lado esquerdo, avistamos a ilha São José. No meio das pedras, observamos uma garça caranguejeira procurando alimento. Esta espécie é migratória e de ocorrência rara no Brasil. Seguimos até a Enseada dos Tubarões. Não é à toa que ela tem esse nome. Entre maio e agosto, os tubarões lixa ou lambarus entram nesta enseada rasa e ficam aglomerados. Esse período coincide com a época de acasalamento da espécie e mais de 20 tubarões podem ser vistos ao final da tarde. Na beira do penhasco, escondido numa toca entre as rochas, encontramos um rabo de palha de bico laranja. A espécie nidifica somente em ilhas oceânicas tropicais.
No século XIX, Fernando de Noronha deixou os viajantes naturalistas maravilhados. Séculos depois, tivemos a mesma impressão e encantamento. Além de toda a beleza desse lugar, é surpreendente encontrar tantas espécies num pequeno arquipélago no meio do oceano. Algumas, então, não existem em nenhum outro lugar do planeta. Não foi sem motivo que declararam esse parque Patrimônio Natural da Humanidade.